Queridos irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui na nossa Escola Bíblica Online para falar sobre a lição de número 3 da nossa Escola Bíblica de Jovens. Nossa classe de discipulado que está em transição, eu agradeço a Deus pelo privilégio de participar com vocês, com todos os nossos amados irmãos professores, que nos deu a honra de ministrar essa aula para vocês. É gratificante para mim estar transmitindo a palavra do Senhor, porque para mim, uma coisa que eu gosto de falar é de Deus e da palavra de Deus. Portanto, meus queridos, vamos fazer uma oração neste momento para que Deus tome a nossa aula e que o que eu fale aqui seja o que você precisa ouvir da parte de Deus. Senhor nosso Deus, Pai amado que está nos céus, obrigado, Senhor, por mais um momento que o Senhor nos concede de vida, de paz, de alegria, Senhor, de poder ministrar a Tua palavra. Deus, todos aqueles que irão ouvir a Tua palavra neste momento, Senhor, Deus, que sejam tocados por Ti, Senhor, e que suas vidas sejam transformadas. Obrigado, Senhor, e fica conosco. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos diante de um tema muito importante da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. E nós estamos, como vocês estão sabendo, estudando o livro de Josué, um livro histórico, o 6º livro da Bíblia, que fala sobre o tempo de conquistas. E o subtópico da lição nos diz que é sobre a fé e a obediência no livro de Josué. Então, nós já estudamos a lição número 1 com o nosso professor Genival Felipe, que nos deu uma aula muito boa. E agora, na lição passada, foi a lição O Chamado de um Líder, que o nosso Antônio André, nosso professor também, nos deu uma aula muito boa, acompanhei e gostei muito da aula dele. E agora nós estamos caminhando para a terceira lição desse trimestre, em que vamos estudar os preparativos para a conquista. E nós estamos diante de uma lição poderosa, onde a palavra de Deus nos ensina a como estar preparados para conquistar. Então, a lição ela está dividida em 3 tópicos e essa lição ela tem também 3 objetivos para que a gente venha a compreender mais a palavra do Senhor. O primeiro objetivo dessa lição é mostrar quais são os preparativos que Josué determinou ao povo para a conquista. O segundo motivo é explicar a respeito da necessidade de conhecer o ambiente da batalha, mas reconhecer que, sem a intervenção divina, nenhuma vitória haverá. E o nosso terceiro tópico, ou terceiro objetivo, que é demonstrar a coragem e a fé de uma mulher, Raabe, a heroína improvável. E nós vamos passar esse tempo com vocês falando um pouco sobre os preparativos para a conquista da Terra Prometida. E a primeira coisa que eu gosto de, quando eu ministro uma aula, é pegar as palavras principais do tema da lição e trazer para vocês um breve significado. E a palavra que eu quero destacar são as 2 principais, preparativos e conquista. O que são preparativos? Preparativos, segundo o dicionário, nada mais é do que o conjunto de ações para dar início a alguma coisa. Então, todos nós, quando nós precisamos fazer alguma coisa, pensamos em criar alguma coisa, formar alguma coisa, plantar alguma coisa ou dar início a alguma coisa, nós temos uma palavra que se chama preparativos ou preparatório, que também pode ser chamado de apercebimento, ou ter os aparatos para isso, ou uma antecipação, ou uma prévia do que nós queremos fazer. Então, preparativos nada mais é do que ações para dar início a algum projeto, ou alguma coisa que eu desejo fazer. E a palavra de Deus está repleta de situações em que
nós somos chamados a nos preparar para alguma coisa. O próprio Jesus, ele nos ensinou isso. Quando ele fala no livro de Lucas, no capítulo 14, versículo 28, ele fala a respeito do planejamento. E ele diz assim: qual de vós, que se você planeja construir alguma coisa, uma torre, por exemplo, como ele cita, você não senta primeiro, você não faz os cálculos, e daí você vem e define quanto vai gastar, quanto vai ser preciso usar, para daí você executar o seu projeto. Então a palavra de Deus, nesse sentido, ele nos leva a refletir. Então, se eu quero construir alguma coisa, se eu quero fazer alguma obra, se eu quero fazer algum feito grandioso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é esboçar tudo que eu vou fazer, nos mínimos detalhes, para que depois eu não venha a ter um prejuízo. E Jesus, como nosso líder maior, ele nos ensina que nós devemos estar preparados e nos preparar sempre que formos fazer algum projeto ou alguma coisa. Então, Deus também, ele nos ensina. No livro de Êxodo mesmo, antes dele tirar o povo do Egito, ele manda Moisés se preparar. Moisés era um homem rude, mas ele diz: tem teu irmão, que fala bem. Então eu falo, você fala para ele. Então vocês vão se preparando, porque quando chegar o momento, eu vou usar vocês e vocês devem estar preparados. Esse breve resumo da palavra preparativo, para que a gente entenda que antes de qualquer projeto, faça primeiro a sua preparação, ou o seu orçamento, ou o seu esboço, ou o seu manequim do que você vai querer como final. A segunda palavra da nossa lição é a palavra conquista. O que é conquistar? E aí a gente remete justamente para o livro de Josué. Josué foi um grande conquistador. A gente vê Josué em toda a sua vida conquistando. Sempre aos pés de Moisés, sempre ali aprendendo. E tudo que Moisés fazia, ele estava ligado, prestando atenção. E aí nós vemos agora Josué conquistando a terra prometida. E como nós vimos na lição passada, ele recebeu uma grande carga sobre seus ombros, mas uma coisa que nós vemos na vida de Josué é a preparação. Então ele não foi de qualquer jeito, ele não foi ao léu, ele não foi sem visão, sem preparação, mas ele recebeu uma demanda, ele recebeu uma missão, e ele, como bom estrategista de guerra que sempre foi, ele foi lá e conquistou. Então, conquista é você estar preparado para vencer, é você ganhar alguma coisa pelos seus méritos, onde você vai lá desenvolvendo através de uma preparação antecipada, e aí você vai ter a conquista. Graças a Deus por esse momento. E uma coisa que eu quero destacar também, que me chamou muito a atenção, foi o texto áureo da nossa lição, que é o texto do dia, que diz assim, está escrito no livro de Provérbios, no capítulo 21 e o versículo 31, que diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Isso nos remete a entender uma coisa, que tudo que nós formos fazer, todos os nossos projetos, se a gente não colocar nas mãos do Senhor, nós com certeza iremos fracassar, nós não teremos um bom êxito. Por isso que o texto de Provérbios 21 e 31 diz: o cavalo se prepara para a guerra, mas do Senhor é que vem a vitória. Mesmo que a gente tenha força, poder, autoridade, conhecimento, sabedoria e outras qualidades mais, mas se a gente não colocar
aos pés do Senhor ou nas mãos do Senhor, nós somos tendenciosos a fracassar. Mas Deus é quem está no controle de todas as coisas, e nós sabemos que se a gente quer ser vitorioso, se nós quisermos conquistar, então nós temos que planejar sim, como diz também o livro de Provérbios, que do homem vêm as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta. Então que a gente esteja sempre preparados e pronto para a batalha. E não existe conquista se não houver batalha. Graças a Deus por esses momentos que o Senhor nos concede. A síntese da nossa lição fala o seguinte, que Deus, Ele conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos Exércitos. Então que a gente possa entender isso, essa síntese dessa lição de hoje, que por mais que eu tenha diversas qualidades, mas toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja só dada a Ele, porque sem Ele nada nós podemos fazer, como o próprio Jesus disse quando por aqui nesta terra passou, e nos disse, sem mim nada vocês poderão fazer. E com isso a gente entende que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Quando a gente coloca nas mãos dele os nossos projetos, os nossos desejos, os nossos anseios, então ele executa conosco. É uma via de mão dupla. Nós planejamos, executamos algumas coisas e o Senhor, Ele nos ajuda sempre que a gente coloca nas mãos dele. E nós não devemos dizer, foi por meu braço, mas sim pelo braço do Senhor. Porque Ele é quem é digno de toda honra, toda glória e todo louvor e adoração. O texto da lição de hoje está escrito no livro de Josué, no capítulo 2, nos versículos 1, 9, 11, 23 e 24, que diz assim: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Ouvindo isso, versículo 11 diz assim: Desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. Isso diz o versículo 23. E o 24 diz assim: E disseram a Josué: Certamente o Senhor tem dado esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Que lição maravilhosa para a gente, meus queridos. Aqui a gente vê um homem, Josué, sendo estrategista, e o interessante é que ele fez do mesmo jeito que ele aprendeu. Porque ele mandou 2 espias, e ele, um tempo atrás passado, ele foi enviado também por Moisés para espiar a terra. Ele mais 12 homens foram espiar a terra. E quando ele chega lá, que ele vê a terra, ele tomou posse da terra. Ele não desanimou, ele disse: não, se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. E isso ele colocou no seu coração. Quando ele era jovem ainda, ele recebeu uma missão de espiar a terra, foi lá, viu os gigantes, sim, viu os problemas, sim, mas ele também viu que a terra era boa e era fértil e que manava leite e mel. E
Como ele aprendeu com Moisés, assim, antes de ele entrar em Jericó, ele também usou 2 espias. E ele chega diante deles e vai e diz assim: observem a terra. E eles foram e observaram. E no versículo 24, depois que eles voltam, eles dizem assim: o Senhor tem dado esta terra nas nossas mãos, pois até os moradores estão desmaiados diante de nós. Ou seja, aqueles moradores ficaram de tanto ouvir as grandiosidades do poder de Deus, que eles ficaram temerosos. E os homens que foram ver a terra, espiar a terra, os 2 espias, eles, mesmo vendo os problemas, a muralha grande, intransponível, mas eles não temeram. E chegaram para Josué, trazendo uma resposta satisfatória do que realmente deveria ser feito, e assim foi feito. E Josué, nesse período, ele chega e começa a preparar para a batalha, como diz o título da lição, os preparativos para a conquista. Mas para que a gente conquiste, a gente tem que verificar aqui algumas coisas. Como eu falei, o objetivo da lição, um deles é mostrar os preparativos que Josué determinou para a conquista. Isso está no primeiro tópico da nossa lição, que diz assim: Josué prepara o povo para a travessia no Jordão. E aí, nós vimos em Josué 1, capítulo 1, versículo 10 a 18, ele fazendo 3 coisas e pedindo para que o povo fizesse. A primeira coisa que ele pediu foi: provede-vos de comida. A segunda, convoquem as tribos. E o terceiro, seja fiel ao comandante. E aí, no primeiro subtópico do tópico 1, quando ele diz, no versículo 11, que o povo devia se prevenir de comida, de mantimento, porque ninguém vai para uma batalha sem antes saber o que iria comer e o que iria beber, porque naquele tempo a guerra demorava dias e dias. E aí eles tinham poucos dias para arrumar comida, prover-se de comida e ir para frente da batalha. Então, nesse primeiro tópico, quando diz assim: foram 40 anos de muitas lutas, milagres divinos, rebeliões, surpresas e decepções para o povo, que agora chega ao seu destino. Grande parte dos milagres, como a travessia do deserto, cessou, como foi o caso do maná. Então, nesse período, o maná já havia cessado e eles agora precisariam se abster-se de comida, de provisão. Eles tinham poucos dias. Por isso que Josué chamou os príncipes dos judeus e disse: juntem o povo, falem com o povo e provejam alimentos e mantimentos, para que a gente parta para a batalha. E assim eles fizeram. Foram, arrumaram o alimento, a comida, e não estavam acostumados, porque eles sempre recebiam o maná do céu. Esse maná que eles recebiam, todo dia eles pegavam lá o maná, faziam o seu alimento, não podia guardar para o dia seguinte, porque senão ficava podre. Mas nós cremos que Deus tinha provisão sempre para eles. E eles recebiam sempre mantimento das mãos do Senhor. E nós vemos nesse tópico aqui que eles tiveram poucos dias para se proverem de alimentos. E assim fizeram. O segundo subtópico, Josué mandou com que os príncipes convocassem as tribos. Que tribos são essas? Nós sabemos que a tribo de Rúben,
a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés ficaram atrás. Mas eles também foram convocados para, junto com as outras tribos, lutarem e defenderem a conquista da terra prometida. Eles já tinham ficado lá atrás, mas eles vieram juntos com os outros, se uniram e foram em busca da conquista da terra prometida. O outro subtópico número 3 diz assim: seja fiel ao seu comandante. Uma vez que o povo estava abastecido de víveres, as tribos já estavam reunidas, o líder tinha a bênção de Deus, e isso a gente vê quando Deus fala com Josué e diz que ele estaria com ele. Então nós vemos aí que Josué tinha a bênção de Deus, mas ainda faltava uma coisa. Que coisa era essa, professor? Faltava uma demonstração sincera de fidelidade e submissão do povo ao novo chefe. E como é que eles demonstrariam essa submissão? A gente sabe que nada adianta você ter uma bela estratégia de guerra, não adianta você ter uma grande estratégia, um exército enorme, formidável, se as pessoas que tiverem ao seu comando não obedecer a quem está lhe guiando, ao seu guia. E este é um grande segredo da arte da guerra. Você vai precisar de estratégia, você vai precisar do exército, mas você também vai precisar de pessoas dispostas a executar o projeto que você criou ou que você desenhou de como vencer a batalha. Deus já tinha anunciado a sua fidelidade a Josué, quando ele disse: ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim também eu serei contigo. Então, Josué tinha essa segurança. Qual era a garantia que ele tinha? Que Deus estaria com ele em todos os momentos. E Deus disse lá no capítulo 1 para Josué: ande, medite na minha palavra, seja forte, não tema, que eu serei contigo. E assim Josué foi nessa força, foi nessa garantia de que Deus estaria com ele todos os dias. E aí nós vemos que o povo aderiram, ou melhor, aceitaram Josué como novo líder, porque eles viram que Deus estava com Josué, estavam confiando o destino de suas vidas a Josué. E por que eles confiaram suas vidas a Josué? Porque eles sabiam que Deus estava com Josué. E duas coisas só eles pediram a Josué. Eles disseram: ó Josué, nós vamos te seguir, nós vamos com você, nós vamos batalhar com você, agora nós vamos te pedir somente duas coisas. Você está pedindo que nós sejamos fiéis a você como nosso comandante, mas também nós vamos pedir uma coisa a você, aliás, duas coisas para você. A primeira dela, que Josué agradasse a Deus, está escrito no versículo 17, e que Josué se esforçasse, ou seja, que Josué também não ficasse parado, que desse o melhor dele. E assim fizeram a união, Josué como líder e o povo como liderado, quando se fundiram os dois, e aí nós vemos o que foi o resultado. Então a vitória foi certa para a glória do nome de Deus. O segundo tópico da nossa lição fala sobre os dois espias, e aí nós vemos o propósito de Deus na vida desses dois homens. Para que eles foram enviados? Por que eles foram enviados? Como eu falei atrás, se você vai fazer um projeto e você não estudar a situação de como você vai se conduzir, você pode se perder. Então, primeira coisa, eles foram enviados para o reconhecimento da cidade. E eles foram, reconheceram as cidades. Quem eram esses homens? Eles eram homens de confiança de Josué. Isso nos traz uma lição muito grande.
que nós não podemos colocar para um trabalho dessa grandiosidade pessoas que você não tem conhecimento. Porque se você assim o fizer, você pode incorrer num grande erro e até perder uma grande batalha. Mas Josué confiava nos homens a quem ele tinha delegado a missão de reconhecer a cidade. Quais os pontos fortes, quais os pontos frágeis, por onde nós vamos entrar, por onde nós vamos sair, como é o povo, se é grande, se é pequeno, se é forte, se é fraco. Então Josué manda eles e eles fizeram um bom reconhecimento da terra, da cidade. O segundo subtópico fala a descoberta desses 2 espias. Depois que atravessarem o Jordão, os 2 espias partiram para Jericó, que ficava aproximadamente 6 quilômetros de onde eles estavam. E aí, nesse meio tempo, quando eles estão chegando na cidade, dentro da cidade, quando eles entram nos muros da cidade, eles se encontram e vão se hospedar na propriedade de uma mulher prostituta chamada Raabe. Raabe, uma mulher de fé, uma mulher que a gente vai ver mais sobre ela no tópico 3, mas ela deu guarida a esses homens. Ela podia muito bem ter entregue esses homens para o rei e ter dito: ó rei, tem uns homens aí que veio espiar a terra, que estão lá na minha casa, vá lá, prendam ele e matem ele, porque ela estava com medo, como ela mesma disse. Ela estava com medo, o povo estava com medo, mas eles foram descobertos, mas ela disse: não, eu sei como é esse povo, eu sei o poder que esse povo tem, eu sei o poder que o Deus desse povo tem. E ela veio e guardou esses 2 espias. O tópico 3, subtópico 3, fala sobre um testemunho para os espias. E aí, como eu falei, Raabe, ela podia ter entregue esses homens, mas ela tinha 2 opções: ou entregar os homens ou guardá-los. E assim ela o fez. Mas por que ela fez isso? Ela podia muito bem dizer: eu estou com medo e eu vou morrer também. Ela podia até ter pensado na vida dela, porque ela sabia que por onde o povo de Israel passava, destruía a cidade por onde eles passavam. E eles estavam com medo. E o testemunho grandioso dessa mulher foi o seguinte: ela disse assim: bem sei eu que o Senhor vos deu esta terra. Ou seja, ela sabia da história, já tinha chegado aos ouvidos dela a história de Abraão, que passou por aquela terra, Isaac e Jacó. Mais de 400 anos atrás, eles passaram por esta terra. E aí, ela sabia que Deus tinha promessa para o povo. E a promessa era justamente essa terra. E para a bênção ser completa, ela acrescentou uma informação valiosíssima, que servia de fortalecimento para a fé do exército de Josué. E ela disse assim: o pavor de vós caiu sobre nós, e em ninguém há mais ânimo algum. Isso para alguém que está querendo conquistar uma cidade foi mamão com açúcar, como se diz aqui no nosso linguajar. Ou seja, ela uniu o Josué, com essa informação, uniu o útil ao agradável. Então, a gente tira isso uma grande lição, que na nossa fraqueza, se o inimigo souber a nossa fraqueza, nós estamos fadados a perecer, a fracassar. E quando ela disse isso ao povo, que o pavor dos judeus caiu sobre eles, e que o povo lá não tinha mais ânimo para nada, então eles disseram, ela disse para eles: nós estamos perdidos, porque nós estamos
com medo. Agora eu vou fazer uma pergunta para você pensar. Se Deus já tinha prometido a vitória na luta contra Jericó, então, por qual motivo Josué enviou espias a Jericó? Pense em casa, mas eu vou responder de acordo com a lição em si. Porque a própria lição diz, os preparativos para a conquista. Então, mesmo Josué sabendo que Deus tinha garantido a vitória, mesmo Josué tendo a fé que Deus não falharia, mesmo Josué tendo se provido de mantimento, mesmo Josué tendo convocado os homens, mesmo Josué tendo pessoas aliadas com ele, com tudo isso, ele sabia que ia vencer, mas porque ele mandou os espias? Porque Josué aprendeu uma coisa, ele aprendeu a ser prudente. E a própria palavra de Deus nos manda ser prudentes. Então aqui nós vemos, um líder precisa conhecer o seu campo de batalha. Então se ele não tivesse mandado esses espias para vigiar a terra, para espiar a terra, ele não seria prudente. Mas ele viu que, se ele fizesse isso, ele teria mais informações na mão de como entrar na batalha e de como vencer essa batalha. Então, ele, com essa prudência, que tornou a fé dele ainda mais inabalável no Deus Altíssimo. Porque quando ele chega com essa informação, quando os homens, os espias chegam com essa informação e colocam nas mãos de Josué, então ele diz, não, essa informação realmente é muito importante para nós. E com isso nós vamos vencer, sem dúvida nenhuma. Então, a prudência nos ajuda a caminhar mais largo, a ter mais experiência, a vivenciar melhor o nosso campo de batalha. E com isso foi o que aconteceu. Diante dessa situação, Josué vem e diz, a vitória é nossa. Vamos vencer porque o povo está com medo e Deus está do nosso lado. Amém, queridos? Agora nós vamos passar para o terceiro tópico da nossa lição, que fala sobre essa mulher que foi uma grande mulher que entrou na vida dos judeus. Raabe, o nome dela, uma heroína da fé, uma mulher de fé, uma mulher que entrou na galeria dos heróis da fé, que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 31. Então essa mulher que era pagã, mas ouviu falar de um Deus, ouviu falar de um povo criado por esse Deus e que tinha grande poder nas mãos. Esse Deus que ela conheceu e ela chegou a se converter a esse Deus. E graças a Deus, por Deus ter pego essa mulher e mostrado para a gente que Deus não faz acepção de pessoas. Essa situação dessa mulher de fé, uma mulher promíscua, que morava em Jericó, mas o Senhor Deus a resgatou e fez da sua vida um instrumento em suas mãos. A ação dela foi muito importante para a vida nossa hoje, porque ela foi uma das mulheres da qual veio o Salvador, da qual veio Jesus, porque ela foi uma mulher que casou-se com Salmão, um homem de Judá, e da descendência de Salmão veio Boaz. E quem foi Boaz? Boaz foi o pai de Jessé. E aí, daí vem Davi. E daí, depois de Davi, quem é o nosso Salvador?
Jesus, que veio da descendência de Davi. Então nós vemos aí um homem que mandou 2 espias para espiar a terra. Quem imaginaria nós? Quem de nós imaginaria que com esse pedido de Josué, olha, vocês 2 vão vigiar a terra, lá vocês vão encontrar uma mulher. Eu creio que Josué nunca imaginaria isso, mas Deus tem os seus projetos, Deus tem os seus propósitos. Nós não sabemos como vai ser, mas Deus, Ele tem tudo nas suas mãos. E com isso eu quero dizer para vocês o seguinte, já caminhando para o final da nossa aula, o que foi que salvou Raabe? Eles usaram uma estratégia, porque os muros iam cair. A ordem era para matar todos, mas foi colocado um fio de escarlate. E esse fio de escarlate, hoje para nós, prefigura um projeto de Deus para a nossa vida. Que o vermelho do escarlate representaria o sangue de Jesus que seria derramado na cruz do Calvário. E como Raabe foi salva lá em Jericó, quando os homens entraram, que caiu-se o muro, depois da grande estratégia que Josué planejou. Nisso, a Raabe, ela foi salva. E isso nos traz uma lição muito grande, que Deus, Ele tem os seus propósitos, tem os seus projetos, mesmo em meio à grande turbulência, mas Deus, Ele sempre está com as mãos estendidas para salvar aqueles que confiarem nele, como foi o caso de Raabe. E com isso, eu quero dizer para vocês, como aquele fio de escarlate representou o nosso Jesus, que derramou seu sangue escarlate na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados, que a gente possa entender que Deus está no controle de todas as coisas. E eu agradeço por este momento que Deus nos proporciona de falar do grande amor de Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos e que o amor de Deus esteja presente em vossos corações. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.